A paz do Senhor para os irmãos, mais uma vez estou aqui nesta manhã de sexta-feira, manhã abençoada aqui em Recife, de sol. Agradecer a Deus pelas bênçãos, pelas misericórdias, pelos livramentos e por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo e glorificado seja o nome deste Deus. Irmãos, gostaria de compartilhar uma porção da palavra de Deus com os irmãos e com as irmãs. Palavra essa que salva, liberta, cura e leva o homem para o céu. O texto fica em primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4, versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, não julguem antes do tempo, esperem que o Senhor venha. Ele revelará pela cruz as coisas que agora estão escondidas na escuridão e mostrará as intenções que estão nos corações das pessoas. Então, cada um receberá de Deus a honra que merece. Glorificado seja o nome do Senhor. Tiago, escrevendo a sua carta, tem um versículo que ele vai dizer o seguinte: acaso tu és juiz para julgar o teu irmão? Há um só juiz, e o nosso juiz é Deus. Ele é o nosso juiz. E nós precisamos, irmãos, ter essa convicção e ter essa conscientização também de que Deus, Ele sonda os nossos corações. Muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, nós não entendemos as coisas que acontecem ao nosso redor. Muita injustiça, ficamos chateados. Eu mesmo, essa palavra serve para mim. Às vezes eu fico também chateado com as coisas que acontecem e fico perguntando para Deus por quê? Por que nós vemos às vezes pessoas boas, né, sofrendo, e pessoas às vezes ruins, né, aparentemente se dando bem, e nós ficamos assim desesperados. O problema, meu irmão, minha irmã, é que o julgamento de Deus, ele é diferente do nosso. Às vezes a visão de Deus é diferente da nossa. Nós achamos que a felicidade terrena, a felicidade humana, né? Nós julgamos as coisas pelo que nós vemos com nossos olhos. A pessoa é próspera, a pessoa se dá bem em tudo. Aí você vê homens e mulheres de Deus vivendo com o básico, passando dificuldade. Mas nós precisamos entender que nós não somos deste mundo. Como Jesus falou para Pilatos: o meu reino é eterno. O meu reino não é deste mundo. Daqui eu não sou. Nós também não somos daqui. A nossa recompensa será naquele grande dia em que Jesus virá buscar a sua igreja. Quando estivermos aqui, passaremos por aflições, por lutas. Então nós temos que tomar cuidado para não fazermos julgamentos precipitados. Muitas vezes nós olhamos e vemos pessoas também que não caminham com Deus, pessoas que vivem na prática do pecado, pessoas que vivem fazendo tudo que desagrada a Deus. E nós começamos a jogar pedra, começamos a expelir esta pessoa de perto de nós. Mas o julgamento de Deus é diferente. Muitas das vezes Deus está tratando com aquela pessoa. Deus tem um plano na vida dessas pessoas. Por isso que cabe a nós orarmos, irmãos. Por isso que a Bíblia nos recomenda isso. Orai. Orai. Orai uns pelos outros. Precisamos orar pelas pessoas que estão distantes de Deus. Por aquelas pessoas atribuladas, às vezes que estão até perto de nós. Nós precisamos orar. Pedir para que Deus mude o coração dessas pessoas. Nós temos que tomar muito cuidado com os nossos julgamentos. Porque Paulo vai, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, ele vai dizer lá naquele texto que nós lemos da ceia, né? Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O julgamento cabe a Deus.
Deus é o nosso juiz. Deus é o nosso mediador. E Ele é um juiz justo. Por isso que o texto vai dizer, portanto, não julgue antes do tempo, espere que o Senhor venha. Não julgue antes do tempo. Deixa o Senhor fazer esse julgamento. E Ele vai dizer, então cada um receberá. Ele vai dizer então, e Deus no final da nossa caminhada, naquele grande dia, no juízo final, no julgamento, no tribunal de justiça de Deus, Deus mostrará as intenções que estão nos corações das pessoas. Tem muita gente que nós olhamos e aparentemente estão distantes de Deus e realmente às vezes estão praticando coisas que desagradam a Deus e nós começamos a atacar pedras, né? Começamos a julgar, começamos a criticar, bater e querer fazer, né? Querer confrontar de todo jeito. Mas às vezes tem pessoas do nosso lado, travestido de crente, falando como cristão e até tendo comportamentos de cristão, mas não são cristãos, não nasceu de novo. Por isso que lá em Jeremias 17, a partir do versículo 8, vai dizer: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho os corações e aprovo os pensamentos, para vos dar segundo o vosso proceder, segundo o fruto de vossas ações. Não julgueis antes do tempo. Espere com paciência no Senhor. Confia nele. Mostre para essas pessoas que você é um servo e que você é uma serva do Senhor. Mostre com o seu comportamento, com a sua atitude, com a sua compaixão para com os pecadores. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo continue nos abençoando, nos dando sabedoria para compreendermos aquilo que Deus está falando conosco através da sua palavra. Tenha um bom dia e fique na paz, em nome de Jesus.